Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha o Ponta Pro Informa, também a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo nesta quinta-feira, dia 6 de junho de 2019. 6/6, né, Tião? E falar de Copa do Brasil. Cruzeiro e Atlético Paranaense estão nas quartas de final da Copa do Brasil. A dupla carimbou o passaporte ontem à noite, se juntando a Bahia, Flamengo, Grêmio, Internacional e Palmeiras. A classificação da Raposa em noite de pênaltis teve um toquezinho, né, do VAR, que trabalhou mais do que o próprio árbitro Rafael Trace de Santa Catarina. E os dois jogos foram, né, o Cruzeiro acabou até levando um susto. A primeira vez que o VAR entrou em ação no Mineirão ajudou a marcar pênalti para o Fluminense. Paulo Henrique Ganso bateu, o goleiro Fábio defendeu e o atacante Luciano empurrou para as redes. Mas a arbitragem anulou, alegando invasão dupla. Na segunda cobrança, Ganso acabou acertando e estufou, né, o barbante, fazendo 1-0 para o Fluminense. O Cruzeiro empatou com o Thiago Neves e poderia ter virado, mas Sassá bateu fraco uma cobrança de pênalti para alegria do goleiro Genor, que acabou defendendo. O VAR voltou a dar as caras no final da partida com a marcação de pênalti a favor da Raposa. Desta vez, Thiago Neves foi para a cobrança e garantiu a virada. Mas quem tem João Pedro pode ficar tranquilo, né? O iluminado garoto fez outra pintura no apagar das luzes. E nas penalidades máximas, Lucas Silva mandou para fora. Ganso acertou no travessão, Lucas Romero bateu na trave, assim como Gilberto. Herói no tempo normal, João Pedro viu o Fábio defender sua cobrança. Caio Henrique foi o primeiro a estufar as redes. Pedro Rocha também fez, Sassá se redimiu do tempo normal e Thiago Neves garantiu a classificação do Cruzeiro para a próxima fase, a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Já na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana e vice da Recopa, voltou a utilizar o que estão chamando no Paraná de poder mágico. Marco Rubens, sempre ele, fez aos 42 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória por 1-0 sobre o Fortaleza. Na ida, os rivais do Brasileirão haviam empatado sem gols na Arena Castelão. A Copa do Brasil já tinha classificado 5 clubes para as quartas de final. Do quinteto, apenas o Internacional carimbou o passaporte fora de casa, ao superar o Paysandu. Bahia, Grêmio, Palmeiras e Flamengo aproveitaram a força da torcida para festejar ante São Paulo, Juventude, Sampaio Corrêa e Corinthians. O último classificado vai sair do confronto alvinegro entre Santos e Atlético Mineiro, hoje à noite às 19 horas no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Na ida, paulistas e mineiros empataram sem gols no Independência, em Belo Horizonte. Na próxima segunda-feira, às 15 horas, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, vai sortear os confrontos, o chaveamento e a ordem dos mandos de campos das quartas de final da Copa do Brasil. Resultados, então, desses jogos de ida da Copa do Brasil: Paysandu 0, Internacional 1, Bahia 1, São Paulo 0, na semana passada, né? O Grêmio fez 3-0 no Juventude, o Palmeiras venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. E nesta semana, o Flamengo ganhou do Corinthians por 1-0, se classificou. O Cruzeiro 2-2 com o Fluminense nos pênaltis, se classificou. E o Atlético Paranaense fez 1-0 no Fortaleza, se classificou. Hoje tem Santos e Atlético Mineiro às 19 horas para definir o último classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Falar de preparativos para a Copa América, a seleção brasileira fez um amistoso ontem, né? Eu particularmente não gosto muito de falar de seleção brasileira, mas como é Copa América, que ainda é um torneio que tem o seu charme, a sua disputa, a rivalidade sul-americana, né? Outrora muito boa, né? Hoje já caiu bastante também, mas ainda tem um certo charme a Copa América de futebol de seleções, né? Mas a seleção brasileira, que ontem fez um amistoso contra o Catar, venceu com tranquilidade em um amistoso disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no primeiro teste do início da Copa América, né? Antes do início da Copa América. A vitória foi ofuscada pela lesão do Neymar. O Neymar vive um inferno astral já de mais de um ano, né? E não consegue sair dessa. O camisa 10 deixou o campo com 20 minutos de partida após levar uma pancada e torcer o tornozelo direito. Ele foi pro vestiário com gelo na região machucada e deixou o estádio de muletas para realizar exames antes do intervalo. Com isso, deverá ficar de fora do amistoso de domingo contra Honduras, no Beira-Rio, em Porto Alegre. E é dúvida para a estreia no torneio no dia 14 contra a Bolívia, no Morumbi. Antes de a bola rolar, Neymar avisou que a partida seria uma das mais difíceis da carreira, porque fora de campo enfrenta uma acusação de estupro. As arquibancadas do Mané Garrincha demonstraram apoio ao jogador. Torcedores levaram cartazes, gritaram o nome dele e após o apito do árbitro, o camisa 10 da seleção foi
caçado em campo e sofreu 2 faltas dos 5 minutos iniciais, né? Na segunda ele acabou se machucando. O jogo até que deu sono, né? Chegou a dar sono no jogo da seleção brasileira contra o Catar. 2-0 para mostrar que o Brasil, atuando em casa, mandava no jogo, né? E até tinha que mostrar esse poder diante do seu torcedor no estádio Mané Garrincha ontem à noite, a seleção brasileira, que jogou realmente um amistoso, né? E só para completar, né? Depois da lesão de ontem à noite e do Neymar falar sobre a situação, até ventilar a possibilidade de deixar a seleção brasileira, foi anunciado logo depois, né? De que o Neymar, o atacante, foi cortado da seleção brasileira na madrugada desta quinta-feira. O jogador sofreu uma ruptura no ligamento do tornozelo direito durante o amistoso contra o Catar na noite de ontem. E a Confederação Brasileira de Futebol divulgou o corte do atleta da lista da Copa América após ter conhecimento do resultado dos exames feitos lá mesmo na capital federal. Então o Neymar está cortado, né? Está definitivamente cortado, não vai disputar a Copa América no Brasil. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta por Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.